Eu acho assim, tem duas questões, né? Uma é a seguinte, existe um paralelo entre o universo e o cérebro, essa é aquela velha questão. Tem a imagem mais linda que tem, cara, é a questão, imagem dos neurônios e a imagem assim, dos aglomerados de você galáxias, tem que são questões, idênticas. até do ponto de vista mais profundo, propriedades matemáticas, propriedades de grafos que se formam, sem dúvida, a gente tem estruturas em fractais, então, matematicamente é uma coisa bem clara isso, conhecida. Agora, um lado que eu acho que é interessante, aí que eu queria muito te ouvir, é o seguinte, a gente de fato vai ao longo do tempo, a ciência vai desenvolvendo recortes epistemológicos, ou seja, maneiras de falar das coisas que são úteis para falar daquelas coisas. E ainda que as propriedades das formas anteriores, ou mais, chama assim, mais generalistas, permaneçam verdadeiras, aquela forma que está ali naquele recorte é importante, vamos dizer assim, ela é insubstituível. Então, por exemplo, as leis da física, elas valem para o universo inteiro. Tá, as leis da gravitação quântica e todas elas. E elas valem dentro do cérebro, ninguém tem dúvida. Mas, eventualmente, você não consegue descrever um elefante pela célula. Aí você precisa da biologia. E as leis da biologia, por assim dizer, ainda que elas não possam jamais negar as leis da física, elas têm a sua beleza própria, elas têm um conhecimento próprio. E em cima dela vão surgindo as outras camadas, a camada da medicina e assim por diante, a camada da psicologia, do mental. E elas todas, no fundo, elas não estão brigando entre si. Eu acho que assim, quando você está no começo da carreira acadêmica, de pensar o mundo, parece que elas estão brigando. Mas depois de um tempo, você vê que isso é uma tremenda ilusão. Eu queria te ouvir sobre esse encontro das diferentes ciências. Como você vê isso? Bom, eu sempre trabalhei com áreas multidisciplinares, né? Desde o começo da minha formação. Eu sou apaixonado. Eu nunca, mesmo quando em medicina, eu queria fazer. Se eu fosse fazer medicina, eu provavelmente faria clínica médica e faria. Era o que eu planejava fazer, né? Tratamento intensivo, porque eu me sentia bem na situação extrema, né? De ter que raciocinar rápido, de ter que ter múltiplas variáveis, processar muito rapidamente e tomar uma decisão. Só que, evidentemente, quando eu comecei a ver o que era a ciência, né? Porque eu cheguei nos Estados Unidos e não tinha a menor ideia do que era a ciência, né? Quando eu cheguei lá e comecei a ver acima das nuvens, tudo que eu trabalhei na minha carreira foi multidisciplinar. Tanto é que o centro que eu dirigi por 20 anos, o Centro de Neuroengenharia, foi o primeiro centro nessa área no mundo, mas ele cruzava entre engenharia biomédica, ciência da computação e neurobiologia. E os nossos alunos vinham de todos os lugares. Nós tivemos um aluno de filosofia fazendo doutorado, né? Então, eu acredito piamente. Mas o que eu acho que é mais interessante é que existem leis, aparentemente, que escalam desde átomos até... né, os sistemas complexos macroscópicos. Então, por exemplo, código distribuído é algo que a natureza usou desde proteínas, genes, células, cérebros, até grupos sociais. Então, quando você... Mas o que tu quer dizer com código distribuído? É que nem é um código populacional. A resposta não está no indivíduo. O indivíduo não tem o segredo. O segredo está distribuído por uma população. Entendi. Ele foi cortado em pedacinhos. Espalhado. Um quadro, imagina um quadro que é retalhado em milhares de pedacinhos e cada indivíduo carrega um pedaço do quadro. Para você reconstruir o quadro, você tem que ter todos os indivíduos juntos. Então, é como funciona o mercado de ações. A razão pela qual você não consegue, a maioria de nós, né, que não tem inside information, não consegue ganhar dinheiro no mercado de ações, é porque é um sistema distribuído caótico, onde é imprevisível o que vai acontecer em grande escala de tempo. Talvez em microsegundos, né, você consiga, mas numa escala de tempo muito grande, o clima, né? Você consegue fazer previsões de clima num período de tempo muito pequeno, mas em período muito grande, né? Por exemplo, a ventania... A incerteza começa a aumentar. A ventania de Montevidéu nunca foi prevista. Né? Ela foi um evento não computacional, não computável. Mas, enfim, a generalização do código distribuído, eu acho que foi uma solução universal encontrada para a natureza para implementar sistemas complexos... maravilhoso que você está trazendo isso. ...dos nossos genoma, dos nossos órgãos, até o nosso comportamento em sociedade. Tá? Então, se você conhece as leis que regem esse código distribuído biológico, você vai explicar múltiplos fenômenos em diferentes escalas. Legal. Né? E eu acredito que os sistemas biológicos, eu sei que é controverso, mas os sistemas biológicos, quando eu converso com meus amigos físicos que entram na biologia, eu venho conversar, o problema é que os sistemas biológicos são muito menos previsíveis do que os sistemas físicos. São mesmo. Você tem um grau de imprevisibilidade, de não computabilidade muito maior.
né? Então, por isso que certas tentativas de aplicar, né, coisas clássicas da física clássica na biologia sofrem com esse problema, né? E não é à toa, né? Porque você está falando de um sistema biológico que evoluiu ao ponto de um ser humano, né? Imagina, quando eu paro para pensar no Einstein, criando o que ele criou, a dilatação do tempo, né? Imagina o cara falar que o gêmeo vai numa nave espacial, deixa o gêmeo aqui, viaja na velocidade da luz, quando o cara volta aqui, esse cara envelheceu e ele parece um bebê ainda, entendeu? Porra, da onde o cara tirou? Né? Só que se o Einstein estivesse vivo, eu ia perguntar para ele, o que você acha que aconteceu na percepção do tempo do gêmeo que viajou? Nada. Para ele, o tempo correu naturalmente, né? Mas do ponto de vista do cérebro, do cara que foi e do cara que ficou. O Einstein tem um diálogo que eu publiquei no meu último livro, que talvez seja o diálogo mais, para mim, foi a coisa mais impactante que eu li, talvez na minha carreira, quando ele encontra o Tagore, que era um poeta indiano, prêmio Nobel, imagina, o primeiro prêmio Nobel de literatura da Índia era um Brahma, né? Era um cara da elite, mas um filósofo, escritor, poeta, ele ganhou pela poesia dele, né? E ele encontra o Einstein 2 vezes em Munique, na casa do Einstein. E ele pergunta para o Einstein, em termos gerais, né? O que é beleza? E o Einstein fica petrificado, né? Porque ele não tem uma fórmula para beleza, né? Porque a beleza, cada um de nós tem uma definição. Tal, né? E o Tagore põe o cara na parede, um dos maiores gênios da história da humanidade, mostrando que tem um componente humano, né? Tudo aquilo que nós corriqueiramente chamamos das nossas emoções, das nossas, né, interpretações do mundo, que ele não conseguia explicar. Não cabe numa fórmula. Não cabe na fórmula dele, não cabe na visão de... né? E o Einstein se rende ao poeta indiano no final desse encontro, né? E fala, apesar de você ser o religioso de nós dois, eu acho que eu tenho uma religião mais dogmática do que você. Exatamente. Mas ele é sempre honesto, né? Não, ele é Que muito bonito honesto. isso. É uma das pessoas que eu admiro por causa disso, por causa do fato dele, inclusive, reconhecer que ele estava sendo dogmático e que se ele acreditasse no que o Tagore estava dizendo, que a beleza é não computável, que não existe uma descrição física, você não põe uma fórmula para dizer, né, o lindo, o belo, né, ele destruía a visão de universo dele. Ele acabava com a visão do universo dele. E o mais importante, o único cara, na minha modesta opinião, que pôs o Einstein na parede foi um poeta indiano. Que demais, né? Niels Bohr não conseguiu. Nenhum deles. Ninguém dos caras conseguiu. O cara se rendeu a um poeta indiano, entendeu? Agora, imagina quão bom você precisava ser como escritor para ganhar um prêmio Nobel de literatura sendo da Índia no começo do século XX. Né? É verdade. O cara era bom. Muito bom.